Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Atendendo a pedidos dos nossos ouvintes, falaremos nesses próximos vídeos sobre trigonometria. Hoje, uma breve revisão sobre triângulo retângulos. No próximo vídeo, nós falaremos sobre seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis e daremos continuidade, vamos falar sobre o ciclo trigonométrico, então a definição de seno e cosseno dentro desse ciclo trigonométrico. Também vamos falar de lei dos senos e lei dos cossenos, então vamos fazer uma sequência extensa, eu espero, sobre essa parte de trigonometria. Bom, triângulo retângulo é o que? É um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo que vale 90 graus. Em triângulos retângulos, os lados recebem nomes especiais. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, justamente o maior lado, no nosso desenho, o segmento AB, nós costumamos é chamado de hipotenusa. Os demais lados, aqui para a gente então BC e o lado AC, que nós simbolizamos por Azinho e Bzinho, são chamados de catetos. Então, a primeira informação útil aqui é que nós chamamos C, então, de hipotenusa, A e B de catetos. Nós já aprendemos que existe uma relação entre eles, só uma observação, se vocês se recordar, existe o teorema de Pitágoras que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Nós já fizemos um vídeo justificando, explicando por que essa identidade vale. Bom, esse não é o objetivo da nossa aula. Vamos falar então sobre senos, cossenos e tangentes aqui dentro. Uma vez que eu faça referência a um ângulo, então eu vou desenhar de vermelho aqui, vamos supor que aqui seja um ângulo alfa. A este ângulo alfa eu posso me referir aos catetos A e B com a seguinte nomenclatura. Eu digo que em relação a alfa, A é o cateto oposto, ele está ao lado oposto ao ângulo alfa. Em relação a alfa, B é o cateto adjacente, ou seja, está no mesmo lado. Por exemplo, se nós destacássemos aqui um ângulo beta, em relação a beta, o ângulo B é o cateto oposto. Já em relação a beta, A é o cateto adjacente. Então, toda vez que você ouvir essa expressão de cateto oposto ou cateto adjacente, é sempre oposto ou adjacente a alguém. Então, portanto, a gente olha aqui nesse mesmo triângulo, A é oposto a alfa, mas é adjacente a beta, ok? E o mesmo se aplica a B. Para que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai definir o seno de um ângulo no triângulo retângulo, ele é definido como, o seno é definido como o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. No nosso desenho, o que é cateto oposto a alfa? É o Azinho. Então, o seno é A sobre a hipotenusa, que nós chamamos de C. O que é o cosseno de um ângulo? O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. No nosso desenho, cateto adjacente a alfa é B e a hipotenusa é C. Então, temos B sobre C. Já a tangente do ângulo é definida como sendo o cateto oposto a este ângulo sobre o cateto adjacente a esse ângulo. No nosso desenho, o oposto é A e o adjacente é B. Então, temos A sobre B. Observe, por exemplo, se nós fôssemos definir o seno, o cosseno e a tangente de beta, que nós destacamos aqui o beta também, né? Então, o seno de beta é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a beta? É o B sobre hipotenusa Czinho. Quem é o cosseno de beta? É o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa. Cateto adjacente a beta é o Azinho, então temos A sobre a hipotenusa C. E por fim, a tangente de beta é o cateto oposto a beta sobre o cateto
adjacente a beta. Isso para a gente é B sobre A. Olha aqui, galera, coisa curiosa. Num triângulo retângulo, então, olha só. Esses dois ângulos, a soma deles é 90, né? Porque a soma dos ângulos internos é sempre 180. Então, alfa mais beta mais 90 é 180. Portanto, alfa mais beta é 90. Quando dois ângulos cuja soma é 90, nós dizemos que esses ângulos são complementares. Observe, então, que aqui a gente tira uma conclusão. Em ângulos, então, complementares, o seno de um coincide com o cosseno do outro. Olha só, o seno de alfa é A sobre C e o cosseno de beta, A sobre C. O cosseno de alfa, B sobre C, e o seno de beta, B sobre C. A tangente é o inverso um da outra, ou seja, um sobre o outro. Aqui nós temos A sobre B e aqui B sobre A. Sobre a tangente, nós temos um resultado especial. A tangente, então, um teoreminha, é o seguinte: a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno. Por que isso? Bom, a demonstração é bem simples. Bom, constrói primeiro um triângulo retângulo aqui. Então, vamos imaginar que eu estou desenhando um triângulo retângulo. E vamos imaginar que o alfa esteja aqui em cima. Nosso triângulo A, B, C. Reto aqui em C. Ok? Então, esse Czinho, este é o Azinho, este é o Bzinho. Ok? A definição de tangente de alfa é o que? Cateto oposto, B, sobre o cateto adjacente, A. O que é o seno de alfa? Cateto oposto, B, sobre a hipotenusa C. E o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é C. O que acontece se nós dividimos o valor do seno pelo cosseno? Bom, vou ficar então com B sobre C dividido por A sobre C. E como nós fazemos divisão de fração, galera? Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Quem é B sobre A? Tangente do ângulo. É claro que se a gente está dividindo, então nós estamos supondo que este cosseno não é zero. Então aqui o cosseno tem que ser diferente de zero. Para finalizar o vídeo, vamos fazer então um exemplo de como a gente pode utilizar senos e cossenos para se resolver alguns problemas. Vamos considerar o seguinte problema. Já estou colocando o desenho aqui e vou apresentar o enunciado para vocês. Imagina que tem uma pessoa de 1,5 m de altura que esteja a 100 metros de uma torre de TV. E dessa posição ela avista o topo, digamos, aqui, digamos um topo C, sobre um ângulo de 60 graus. Aí a pergunta é: qual é a altura da torre de TV? Observe que a torre ela sai, né, deste pedacinho aqui, que a gente está circulando, digamos, um ponto P, até o C. E como a gente pode fazer, então, para determinar esse tamanho, então, PC? Esqueça esse PC por um momento e vamos nos concentrar aqui, ó, nesse triângulo. Na pessoa, vamos supor que aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Se eu olho só para o triângulo A, B, C, eu tenho um triângulo retângulo. Este H não representa a altura da torre, mas sim a distância de B até C. E nós conseguimos determinar esse H de qual maneira? Olha, eu tenho um ângulo de 60 graus. Eu tenho, em relação a ele, quero determinar em relação a ele o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Relacionando o cateto oposto e adjacente com o ângulo, isso me chama a definição da tangente do ângulo. E o exercício dá a informação de quanto é a tangente do ângulo. A tangente de 60, ele diz que é 1,63. Então, o que nós temos é que a tangente de 60 é, por definição, o cateto oposto, BC, que nós chamamos de H, sobre a distância AB, que é a distância justamente da pessoa até o centro da torre. Isto dá 100 metros por informação do exercício. Bom, o exercício ainda diz que a torre
que a tangente de 60 é 1,73. Então, a altura fica 1,73 vezes 100. 1,73 vezes 100 é 173 metros. A unidade está em metros. Observe que isso não é a altura da torre, mas sim quanto vale o tamanho BC. Então, aqui nós descobrimos que é 173 metros. Aí a gente observa que então essa pessoa estava localizada a 1,5 m, né, do chão. Então a gente precisa somar mais 1,5 m para concluir a altura da torre. Bom, então se x for a altura da torre, então vamos chamar aqui por x. Então o x a gente viu que é o h que a gente calculou, mais 1,5. 173 mais 1,5, 174,5 metros. Pessoal, no próximo vídeo nós voltaremos então com explicações de determinações de senos, cossenos e tangente de ângulos ditos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Guardo vocês até o próximo vídeo. Obrigado!